O tema é: Jesus quer curar você. Jesus quer. Eu coloquei no Face, aqueles que viram, e mandei no grupo do WhatsApp. Jesus quer, Jesus pode e Jesus faz. Eu peço para que vocês repitam: Jesus quer, Jesus pode, Jesus faz. Jesus quer me curar, Jesus pode me curar, Jesus vai me curar essa noite. Eu creio no poder de Deus. Amém. Você profetizou sobre a sua vida. Você profetizou sobre a sua vida. Então hoje você vai receber a cura que precisa. Hoje você vai receber toda a graça que vem do céu, que precisa na sua vida, para começar esse 2020 com os olhos abertos espiritualmente. Porque muitas vezes a gente tem olhares que são muito humanos. A gente tem que começar a abrir os nossos. Do 14 ao 21. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tende piedade do meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora cai na água. Já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus respondeu: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei. Jesus ameaçou o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Então os discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não podemos nós expulsar os demônios? Jesus respondeu-lhes: por causa de vossa falta de fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporte daqui para lá, e ela irá, e nada vos será impossível. Quanto a essa espécie de demônio, só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra que salva e liberta. Comecei a meditar essa palavra através do núcleo que rezou e pediu esse tema e pediu essa palavra. E eu comecei a orar em cima dessa palavra, e comecei a comer essa palavra, comer mesmo, comecei a meditar, e comecei a adentrar na história, comecei a adentrar dentro lá da história, porque é dessa forma, gente, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia, pelo amor de Deus, tem que ler a Bíblia. O católico que não lê a Bíblia não vive, é a palavra da salvação. A gente tem que ler a Bíblia, a gente tem que criar vergonha na cara. Como é difícil falar algumas palavras duras, né? Mas é a palavra da salvação. Então às vezes a gente tem que falar palavras duras, porque a gente quer um bem maior, a gente quer a salvação do próximo, a gente ama o próximo. Às vezes você fala algo para alguém, fulano tal, daí ele não gosta, ele fica bravo. Mas é por quê? Porque você quer a salvação dele, você quer a salvação dele. Então muitas vezes a gente acaba falando algumas palavras duras também. E tantas palavras duras que eu já recebi na minha caminhada, e abaixei a cabeça, depois meditei e falei: não, verdade, a pessoa está certa. Às vezes na hora o coração humano fica nervoso, quer revidar, mas se você depois parar e pedir o discernimento do Espírito, você vai entender. O Espírito Santo vai te dar o entendimento que precisa, e você vai entender que às vezes algumas palavras duras é para a nossa santificação, ou para nos dar um direcionamento, nos tirar de algum pecado, de alguma vida. E eu meditando essa palavra, comecei a pensar:
lá estava um homem que tinha um filho. E esse filho ora se jogava no fogo, ora se jogava na água. Esse filho se machucava e o pai estava desesperado. O pai vendo o filho daquela forma, o pai estava desesperado. E o pai pegou e ficou sabendo que Jesus e os seus discípulos estavam andando lá na cidade. E esse pai pegou e já prontamente ele pegou e foi atrás dos discípulos, encontrou os discípulos e pediu: cura o meu filho. E aqueles discípulos pegaram e começaram a orar, mas não curou o filho. Aquele pai desistiu. Você que acompanhou a palavra, o pai desistiu? Não, o pai foi atrás de Jesus. O pai foi atrás de Jesus. E na palavra fala que ali já tinha uma multidão de gente em volta de Jesus. E aquele pai, com a sua humildade, se prostrou de joelho em terra, olhou para Jesus e falou: Senhor, eu já pedi para que os discípulos curassem meu filho, eles não conseguiram curar. E eu vim até o Senhor aqui, cura meu filho. Qual que foi a palavra de Jesus? Raça incrédula e perversa, até quando hei de aturar-vos? Palavra dura, né? Palavra muito dura. Raça incrédula. Um pouco antes, Jesus tinha se transfigurado. Você vai voltando, Jesus já tinha andado sobre as águas, Jesus já tinha transformado, já tinha feito o milagre do pão e do peixe. Todos os discípulos já tinham visto isso. E Jesus fala: raça incrédula e perversa. Imagina comigo, já pensou se fosse nos dias de hoje, Jesus pegar e falar raça incrédula? O que as pessoas iriam fazer? O que a TV iria fazer? Ou alguém com o celularzinho filmando ali? Está rodando aí um vídeo do padre, do Papa, Santo Papa. O Papa, quer dizer, o Papa Francisco, desculpa. Santo ainda não, né? Está rodando um vídeo que ele deu uns 3 tapas na mão de uma mulher. Aí pegaram aquela filmagem, aí começaram a descer a lenha ali no Papa. Só que um pouco antes, uma criança estava no alambrado e a criança caiu para o outro lado. E o Papa foi lá, ergueu a criança, ajudou a erguer a criança, pegou e fez o carinho, deu um beijo e deu um terço para a criança. Naquele momento, o Papa é tipo um chefe da nação, ele é o chefe da nação. E o Papa, ele tem mais de 80 anos, é isso? E foi puxado pela mão, e ele tentou puxar, e daí o Papa deu 3 tapas para corrigir aquela mulher. Não precisa fazer isso. Aí pegaram só aquela parte, colocaram na mídia e começou a descer a lei. Aí depois, você está entendendo como que é a armadilha do demônio, como que ele faz? No começo da minha caminhada, o demônio, ele é o pai da mentira, ele é astuto. Ele consegue, às vezes você fala: não, mas eu fiz faculdade, eu sou intelectual, eu entendo as coisas. O demônio, ele era um anjo. Não tem como a gente competir de igual para igual de sabedoria. Então ele é astuto para enganar. Ele veio para enganar, matar, destruir. E ele é bom nisso. Então a gente não pode cair nessas enganações. São Domingo de Gusmão foi o propagador do rosário. E ali ele estava rezando o seu rosário. Aí daqui a pouco tinha um monte de gente ali, ele fazendo uma pregação em cima do rosário. Daqui a pouco uma pessoa ficou possessa. O demônio entrou sobre aquela pessoa. Um demônio não, 15 mil demônios entrou naquela pessoa. E Domingos foi lá no demônio, na frente de todo mundo, e falou assim: me fala quem que é o santo que você mais teme. E o demônio não queria falar. E Domingos falava: me fala qual que é o demônio. E o demônio não queria falar. Daí o demônio começou a chorar, começou a fazer um teatro ali, começou a falar: Domingos, a gente já está condenado, por que você está fazendo isso conosco? A gente já foi condenado já, e você está judiando da gente, obrigando a gente a falar, a gente já vai sofrer, a gente já está condenado para o inferno. Pelo amor de Deus. E o demônio começou a chorar ali, fazer um teatro todo. E as pessoas que estavam ao redor começaram a falar: Domingos, para. E começaram a chorar com dó do demônio. Começaram a ficar com dó. E Domingos pegou
e viu todo aquele teatro. Domingos pegou o rosário dele, fechou os olhos e falou, deve ter falado, Nossa Senhora aparece aqui, intercede. Nossa Senhora apareceu com um cetro de ouro, sentou na cabeça do demônio e falou, fala tudo o que o meu filho Domingos pedir para que você fale. Naquele momento o demônio não teve o que fazer, e Domingos perguntou mais uma vez, quem que é o santo aqui da terra que você mais teme? O demônio falou, é a bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de Deus. Você vê como que ele faz todo um teatro. Ele é mestre em enganar. Aquele homem que estava possesso e saiu, cada oração, cada Ave Maria que São Domingos rezava, saía 100 demônios daquele homem. Por que que tinha 15 mil demônios? Porque naquele tempo o rosário tinha 15 mistérios. Naquele tempo tinha 15 mistérios. Aí tinha, cada oração, cada Ave Maria saía 100 demônios daquele homem. E Domingos rezou todo o rosário ali, e toda hora saía. E saía em brasas ardentes de fogo, saía daquele homem. E aquele homem foi curado. E aquele homem pegou e começou a seguir, começou a levar o nome de Nossa Senhora e de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo lugar. Começou a seguir Domingos também, começou a pregar. Aquele homem foi curado através da Ave Maria. Que demônio que está atormentando na sua casa? É o demônio da separação? Eu não sei que demônio que é. Na palavra fala aqui que através da oração e do jejum expulsa. Tem demônios que só pode ser expulso através da oração e jejum. Cada Ave Maria, você está rezando a Ave Maria na sua casa, 100 demônios eram expulsos. Olha o poder da oração da Ave Maria. Eu vim aqui, você fala, Fagner, mas você veio aqui com o tema, Jesus quer curar você. Jesus não quer só curar, Jesus vai curar você essa noite, mas Jesus quer que você cure as pessoas também. Porque hoje, se eu não me engano, é 13 anos do Padre Léo, né? Que o Padre Léo faleceu. O Padre Léo tinha uma frase que ele falava: pessoas feridas ferem pessoas, pessoas curadas curam pessoas. E o Senhor vai levantar um monte de gente curada aqui, para sair daqui e começar a curar na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho. Depende de você abrir o seu coração e decidir ser totalmente curado. Então a oração é muito importante, meus irmãos. A Ave Maria é muito importante a gente rezar na nossa casa. Seguindo aqui a Bíblia, quem que está com a Bíblia ainda aberta? Aqui fala em Mateus 17, 21. No último, quanto a essa espécie de demônio, só pode expulsar a força de oração e jejum. Repete comigo: oração e jejum. Padre Gabriel Amorte, ele fala, eu peguei uma frase que ele fala que o Padre Gabriel Amorte é um padre exorcista do Vaticano. Ele já faleceu. Ele tem vários livros, os livros dele são muito bons e eu indico vocês a lerem. É muito bom mesmo. E ele fala: o jejum enfraquece a ação do mal em nossa vida. O jejum é poderoso. O jejum enfraquece a ação do mal em nossa vida. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo fala que o jejum e a oração, só o jejum e a oração pode. Aí você vê a tua família sendo destruída, algo acontecendo, e você está ali paralisado. Então o Senhor hoje está dando as armas: Santo Rosário, missa. O Senhor está dando as armas: jejum, oração. Tem uma história também que é de uma pessoa que eu gosto muito, e é um fundador de uma fraternidade, Combatentes na Fé. O nome dele é Irmão Trovão. Quem conhece? Levanta a mão. Ele é um homem muito de Deus e eu tive a graça de conhecer ele. E no começo da caminhada dele, no começo da fraternidade dele, ele conta um relato que ele estava ali
em oração, em penitência, jejum, como sempre teve, mas ele falou que tinha dias que ele fazia jejuns assim, de muito tempo, então a gente tem que tomar cuidado também. Tem aplicativos, tem internet, você procura em sites confiáveis como que faz o jejum, aqueles que não podem também, que tem a saúde às vezes mais fraca, assim, tomar cuidado. Daí tem vários tipos que dá para fazer. Enfim, dando continuidade, na cidade onde ele mora, em Candeias, Bahia, tinha uma menina que estava possessa. E essa menina, os pais dela já foram em todos os lugares pedindo para as pessoas irem lá para orar, para pedir para aquela menina ser curada. E ia em igrejas evangélicas, ia até em outras denominações, outras religiões, e essa menina não ficava curada. Foi também na igreja católica, procurou pessoas da igreja e também não foram curadas. Aí um amigo da família falou assim: olha, eu conheço um homem que é de muita oração. Ele parece que tem uma cara meio de doido assim, mas ele é de oração. Ele anda descalço, ele tem uma barba grande, e ele anda com um rosário e com uma cruz. Sempre ele tem uma cruz no bolso ou na mão, e com um rosário sempre ele está rezando. Eu tentava conversar com ele e não tinha nem como conversar, porque toda hora aquele homem estava rezando, toda hora aquele homem estava querendo rezar. E o nome dele é Irmão Trovão. Vai lá e procura ele. E a família foi atrás, porque estava desesperada, não tinha mais onde correr. Chegou lá, o Irmão Trovão pegou e recebeu a família e falou: eu vou sim, eu vou lá fazer uma visita lá, vamos fazer uma oração. E o Irmão Trovão pegou e foi com mais 2 amigos, se eu não me engano a história que ele estava falando. E chegando, antes de chegar no quarteirão da casa, eles estavam chegando, a menina deu um grito: não, ele não, ele não, e começou a gritar. E já sabia que era o Irmão Trovão que estava chegando perto, estava no quarteirão ainda, nem tinha entrado dentro da casa, porque aquele homem rezava, aquele homem dobrava o joelho, aquele homem orava. O poder da oração, meu irmão. Às vezes você está orando e fala assim: ai, mas não está acontecendo nada na minha vida. Se você está com problema, ora. Se você não está com problema, ora. Ora, em toda circunstância, ora, reza, peça a Deus, peça, tem intimidade. O jejum nos dá intimidade também com Deus. Tem na passagem de Esther, capítulo 4, versículo 16, que fala que Esther queria um direcionamento, queria uma palavra de Deus. Quem que veio aqui também buscar uma palavra de Deus? Alguém veio aqui também buscar alguma palavra, alguma coisa de Deus? Esther pegou e fez 3 dias de jejum para receber uma palavra de Deus. Às vezes a gente quer alguma coisa muito fácil, muito rápida, e não é dessa forma. Não é dessa forma. Tem que lutar. O Senhor quer ver a gente lutar. Ele não quer ver a gente fraco. Aí que estou fraco, aí que estou forte. Se você estiver na Igreja Católica Apostólica Romana, estiver seguindo, mesmo que você esteja cansado, meio abatido, tem que continuar firme. O jejum nos dá uma intimidade maior com Deus. O pai, lá no começo da história, aquele pai que estava desesperado, e aquele pai pegou e se ajoelhou aos pés de Jesus Cristo. No começo daquela história, muitas vezes nós temos que ajoelhar, temos que se ajoelhar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, e se ajoelhar e estar em pé diante das nossas dificuldades. Às vezes você está aqui, muitas vezes eu, na nossa história de vida, que seja, às vezes a gente está em pé diante de Deus e de joelho diante das nossas dificuldades. Nós temos que estar de joelhos diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder estar de pé diante das nossas dificuldades. Porque a gente de joelhos diante de Jesus Cristo, Ele nos dá a força que precisamos, a graça que precisamos. Às vezes fala assim: ai Fagner, às vezes a gente tem que falar um pouco mais alto. Às vezes a gente tem que falar um pouco mais alto,
porque o sono é tão profundo, que tem que fazer um barulho mais intenso para que a gente possa entender, para que a gente possa acordar e despertar. É por amor pelo irmão, para que a gente acorde, para que a gente abra os nossos olhos e entenda que Jesus não veio nos condenar, Jesus nos veio nos salvar. E é dessa forma, é lutando, é rezando, é jejuando, é clamando. E eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui estão entendendo muito bem o que eu estou falando, porque o demônio, ele veio para destruir. E nessa paróquia Nossa Senhora de Fátima, a nossa mãe querida, ela já falou na sua aparição que o campo de batalha, a última luta é contra a família. É contra a família. Se você está pensando em desistir da sua família, se você está pensando em separar, você que está aqui na paróquia, você que está assistindo, onde estiver que for assistir no YouTube ou está assistindo online, não desista da sua família. Não desista, luta, reza, peça, clama, dobre os joelhos. Eu convido você a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração e começar a sentir a brisa leve no seu rosto, a presença de Deus hoje que está aqui para te curar, para me curar também. Nós todos precisamos de cura, nós todos precisamos de libertação. Nossa, eu preciso de tanta libertação, gente. Não é porque eu estou aqui na frente, não. Às vezes quando Deus colocou eu aqui, porque eu sou mais miserável. Mas eu peço que você faça um propósito. Faça um propósito de se entregar. Faça um propósito de abrir o seu coração, com os olhos fechados ainda. Deixe os seus olhos espirituais abertos e vai sentindo a presença